Jefferson, reinicia a tua máquina e tenta fazer o seguinte. Ainda não Às estou vezes, ouvindo. o áudio, ele entra para o Deixa eu lugar. ver aqui. Quem consegue mandar uma mensagem para Jefferson no WhatsApp? Layout, cheio. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Eu tô. Microfone. Agora eu liguei. Deixa eu ver. Não sei por quê, peraí. Deixa eu sair e entrar de novo. Peraí. Enquanto isso, alguém me confirma se está vendo a minha tela. Alô? Oi, Jefferson. Agora deu para ver. Ô, Glória. Você está vendo a minha tela? Estou vendo a tela do senhor. Ah, tá certo. Obrigado. Desculpa aí o atraso, os problemas. Sem problemas. Pronto, pessoal, então vamos lá. A aula de hoje é uma aula que a gente vai falar sobre curvas, e aí vocês vão perceber que esse tema em computação gráfica ele é muito importante, porque todo e qualquer gráfico, todo e qualquer desenho, toda e qualquer figura que tenha curvas, ela vai precisar de um modelo matemático para ser desenhado no computador. E aí a gente vai utilizar aquelas fórmulas que a gente conhece mesmo. Só que quando nós temos que trabalhar com curvas interativas, uma curva interativa é uma curva que eu consiga alterar ela em tempo de desenho, em tempo de execução do programa. Por exemplo, quando você está utilizando, vou dar um exemplo bem tranquilo. O PowerPoint, ou então qualquer aplicativo, editor de texto, ou então quem já tem um entendimento maior na área de design, quem usa o CorelDRAW, quem desenha vai perceber que lá tem as possibilidades de você inserir linhas e dar curvas nelas, de forma que você crie exatamente o desenho que você precisa. E fazer aquilo em alto nível é você pegar, clicar, soltar, segurar, arrastar, clicar em determinados comandos, girar, enfim, é bem tranquilo. Só que ali por baixo tem um cálculo matemático, tem um modelo matemático que é executado. E esse modelo matemático é quem faz aquela curvinha acontecer, considerando as dimensões de tela e considerando o sistema de coordenadas no seu computador, que vai ser os pixels, enfim. É essa base matemática. Sem essa base matemática, a gente não sai do lugar porque estaríamos trabalhando com tentativa e erro. E tentativa e erro em computação gráfica é um negócio que não dá certo. Aí nós vamos estudar essa parte das curvas, e aí na próxima aula nós vamos perceber que a curva ela é necessária para gerar a superfície. E nós vamos perceber que uma superfície é nada mais do que um monte de curvas, uma bem pertinho da outra, de maneira que não sobra espaço entre elas e de maneira que entre aquelas curvas a gente vai ter outras figuras geométricas, por exemplo, os quadrados. E aí aqueles quadrados eu consigo preencher ele com determinadas cores, ou então posso trabalhar também as curvas de maneira que eu tenho triângulos entre elas, dependendo da forma que eu desenhar. E aí eu tenho aquelas delimitações e preenchendo aqueles quadrados, aqueles triângulos, eu posso ter uma superfície com cores diferentes, com texturas diferentes, com iluminação diferentes, com um monte de detalhes diferentes. Então, esse assunto de curvas, ele é fundamental, porque na vida real nem tudo é plano, nem tudo é reto. Tem muita superfície que é irregular e tem muita superfície que é curva, por isso que nós trabalhamos muito isso. E quando a gente vai para a área do cálculo, que a gente tem que trabalhar com áreas de figuras que não são regulares, aí a gente faz uso lá das nossas derivadas, as nossas integrais, e a gente consegue calcular essas áreas, pegando os espaços grandes e dividindo eles em espaços tão pequenos que a gente consiga dizer que aquilo ali são quadradinhos, e aí a área de um quadradinho é fácil de fazer, porque a gente sabe que é só pegar L vezes L, então fica bem tranquilo. Pronto. Então, depois dessa pequena introdução, a gente pode avançar aqui e
Uma representação simples de curvas, a gente pode pensar que elas são base lá, elas são a base para todas as coisas, todas as formas, sejam elas simples, elipses, se eu for criar programas simples, ou se eu for criar projetos simples ou projetos complexos, eu vou ter elas. Enfim, a partir de agora, onde em uma tela gráfica, onde em um programa de computador que tem uma tela, você visualizar uma curva, uma linha que ela não seja reta, que ela tenha alguma inclinação, então você vai entender que ali tem esses conhecimentos e essa aplicação que eu vou trazer para vocês hoje. Então, assim, acredita-se que uma das motivações para que tivesse se desenvolvido os estudos sobre as curvas se deu por causa da indústria automobilística, porque o que a gente tinha no passado, lá pelas décadas de 60 e 50, eram aí os carros, os primeiros carros, e você pense aí como era fazer carro. Professor, Oi. está compartilhando o slide? Sim. Que estranho, aqui não está aparecendo, não. Não? Mais alguém? Jefferson? Pronto, então deixa eu recompartilhar de novo aqui. Vou parar a apresentação e eu vou fazer a apresentação mais uma vez. E agora? Agora sim. Pronto, então vamos lá. Então, como eu ia comentando com vocês, carros hoje são lindos, né? Tem uns carros que você olha para ele e aí dá vontade de morar dentro, de tão bonito que é. É uma lindeza, é uma beleza que você fica pensando, como é que pode? Aí vem a pergunta, por que é que aquele carro é bonito? Por que é que você acha aquele carro bonito? Não é porque alguém disse a você que era bonito. Não é por isso. Por que é que a sua cabeça, o seu cérebro interpreta que aquele carro é bonito? Saindo dos estudos neurológicos, dos estudos comportamentais e outras coisas mais que estão envolvidas com com o marketing, que o marketing nada mais é do que fazer você ficar interessado em comprar algo, e aí vale tudo. Aí vale colocar uma mulher de biquíni numa garrafa de cerveja, vale colocar uma comunidade dizendo que é um produto muito bom e que você deve comprar e consumir, e que já tem o mais novo e aquele está defasado e você tem que comprar outro e por aí vai. Então, o marketing vale tudo. E a área de marketing não é bem divulgado isso, mas existe um estudo neurológico e psicológico incrivelmente grande por trás. Quando você tiver uma propaganda, aquela propaganda ela não surge do dia para a noite, aquela propaganda ela passa pelas mãos de diversos profissionais de diversas áreas do conhecimento, inclusive áreas que estão relacionadas à psique, que estudam o comportamento humano, estudam o que leva uma pessoa a consumir, a comprar. Saindo dessas áreas e chegando no que a gente necessita, que é o seguinte: como é que eu, enquanto projetista, nos anos 50, desenharia um carro que não fosse quadrado, que não fosse uma caixa de fósforo com rodinhas? Então, uma lata quadrada com rodinhas. Que não fosse isso. Eu preciso colocar curvas naqueles negócios. E aí, se vocês notarem bem, os modelos de automóveis, eles não mudam também tão rapidamente. Hoje, essa mudança está mais recente. Então, a cada 4 anos, no máximo, não sei, 2, 3, 4 anos, a gente tem um modelo diferente. E se eu trouxer para motos, que é algo mais próximo de todo mundo, vocês vão perceber que isso está mais recente. Então, sai um modelo novo de uma motocicleta, modelo hoje com uma característica, amanhã ele pode até não ter outras características físicas, mas ele já tem algumas características internas. Então, assim,
A velocidade com que a indústria automobilística está fazendo alterações nos seus modelos é incrivelmente rápido, porque o ser humano ele não quer mais ficar com aquele que ele tinha, ele está com aquele, sai um outro modelo, ele já acha outro modelo mais bonito do que ele está, e ele já quer trocar. E isso é bom, porque a indústria fatura muito. Só que tem um problema aí. Quando eu crio um novo modelo de automóvel, estou falando de automóvel, mas vocês podem levar isso aqui para qualquer outra área, eu preciso montar uma linha de produção para aquilo. Então, eu tenho que redesenhar meu aparato tecnológico todinho. Como a indústria hoje está muito robotizada, então eu tenho que reorganizar meus robôs, que é para produzir aquele modelo, aquela linha de produção. E aí aquilo vira uma espécie de padrão, porque eu coloco a matéria-prima de um lado, aquela matéria-prima passa por todos os setores e no final sai aquele produto. E aí aquele produto passa por linha de controle de qualidade e outras coisas mais. Mas aí estamos falando só da carcaça, só do design. Porque o que está interno lá é chassi, ferro para lá, ferro para cá, cola, tintura e tudo. O que a gente está falando é daquela coisa de fora que você vê. Então, lá por volta dos anos 50 e 60, até sair um novo projeto de um novo carro, o negócio era meio complicado, porque a gente não tinha tecnologia para isso. O máximo que se tinha era escultores, então pessoas que conseguiam esculpir em madeira determinadas figuras. Então, o que eles fizeram? Começaram a utilizar exatamente essa mão de obra. Marceneiros começaram a montar isso, a organizar, a criar aqueles modelos de madeira. Só que tem um detalhe no modelo de madeira, ele é estático. Então, se você quisesse, por exemplo, digamos que Sônia aí era gerente lá da linha de criação, gerente de criação, ela estava responsável, e aí, de repente, o cara trouxe o modelo e apresentou para ela, aquele carrinho de madeira, ela disse, olha, não gostei de determinado detalhe, vamos pensar os faróis, ou então não gostei da curvatura de alguma coisa ali, eu acho que isso aqui deveria melhorar. Aquele modelo ali já teria que ser jogado fora e teria que ser construído um outro modelo em cima daquilo, de maneira que o tempo que levava-se para isso, gente, era incrivelmente demorado. Então, você ficava tempos e tempos sem poder ter um novo modelo no mercado, que fosse mais atualizado e mais bonito do que já existia, por causa exatamente dos criadores. Não tinha como criar se não tivesse um projeto. Porque começar do zero e ir por tentativa e erro também era furada. Aí, qual foi a solução? Surgimento da computação. Foi aí que começou a surgir aquela ideia de, olha, a gente pode levar esse negócio para dentro do computador, o projeto, e lá dentro do computador a gente pode desenhar em escala reduzida, representando a escala real, aquilo que a gente precisa. E nessa mesma época surgiu Ivan Sutherland, que ele conseguiu criar um negocinho digital lá, era uma caneta que ele conseguia mexer numa tela e fazer os pontos. Então, isso foi muito, muito importante, porque a indústria automobilística e a indústria de aviação viram aquilo como a cereja do bolo. Aquilo ali era incrível, aquilo ali mudaria todo e qualquer paradigma. Então, assim, essa é a motivação para essa questão da computação gráfica. E a partir desse momento começa a corrida para criar os elementos para colocar ali dentro. Então, 50, 60, a gente está em 2020, a gente tem 70 anos. Está virando um idoso esses estudos. E hoje a gente usa isso com a maior naturalidade do mundo. Isso é como você pegar e usar um número ímpar e um número par, que são duas formulinhas que você tem 2n mais 1 e 2n. Qualquer 2 multiplicado por qualquer outro valor vai ser um número par. Qualquer 2 multiplicado por algum outro valor mais 1 ou menos 1 vai ser um número ímpar. E isso a gente nem se liga, não quer saber quem descobriu, a gente só usa. A mesma coisa acontece agora com essa parte da computação. Então, pessoal, esse é o contexto e foi daí que surgiu essa ideia de trabalhar com esses projetos. Tira do estático, tira do físico e põe dentro do computador. E aí, de lá para cá, você tem o que tem hoje. Essas mudanças, esses modelos. Por exemplo, se eu tirar
do carro e trazer isso para o celular, aí é que você vai perceber que essas alterações, essas mudanças, elas são muito mais rápidas, porque você tem novos modelos de um ano para o outro, e aquele modelo ali, ele é todo projetadinho. Aí você pensa, não, Fábio, mas é mais quadrado. Não, pode observar que os modelos, eles têm determinadas curvaturas, principalmente nas bordas, não é 100% quadrado, porque se for 100% quadrado, vai ficar feio. Se for só quadrado, fica um tijolinho. Então, pode observar o seu celular, que ele não é 100% quadrado. E você, que tem aí o seu iPhone 11, já está saindo 12, você já vai achar o 12 mais bonito. Você que está aí com o seu Samsung Galaxy S20, daqui a pouco já vai sair a próxima versão, você vai achar mais bonito. Fones de ouvido, então aqueles que não presta, agora tem que ser o sem fio. E vocês observem que não é mais só pela funcionalidade, é pelo design externo que esses objetos têm. Então, hoje, a gente vive na era da aparência, não é? Tudo parece ser aquilo que quer ser, mas ninguém sabe como é dentro. Porque a gente não sabe se aquele carro bonito, ele é seguro. A gente não sabe se aquele celular bonito, ele é bom. A gente não sabe se aquele fone de ouvido bonito é bom. Não tem como saber, mas a ideia é produzir algo bonito, algo que faça bem aos olhos. E nesse sentido, depois procure por isso, entra em cena uma medida que é conhecida como proporção áurea. Essa proporção áurea, acreditem, ela tem uma relação com beleza que vocês nem imaginam. Se você quiser saber se uma pessoa é bonita, faça algumas medidas nela. Se cair nessa proporção áurea, essa pessoa é bonita. Se você quiser saber se um objeto é bonito, pode fazer algumas medidas nele e jogar nessa proporção áurea que esse negócio é bonito. Ninguém sabe explicar por quê, mas essa proporção ela tem um efeito incrivelmente forte sobre a percepção humana com relação a essa ideia de beleza. Que beleza, vocês sabem que é um negócio abstrato. Você não pega beleza, você não come beleza. Você simplesmente olha para algo e pensa que aquilo é belo, é bonito e por aí vai. Tá bom? Então, juntando todos esses conhecimentos e vendo que em tudo eu tenho uma pitadinha de matemática lá dentro, a gente percebe que as alterações que a gente tem no mundo, a nossa vida hoje, o que a gente vive, o que a gente tem, é construído com base nesses modelos matemáticos. Então, pessoal, por causa disso, teve um estudioso chamado Bézier, e ele criou o algoritmo que ficou conhecido como algoritmo de Bézier, e esse estudioso começou a trabalhar com as curvas que não fossem estáticas. Uma curva em que você não colocasse a caneta no papel, desse um risco e ela ficasse lá. Uma curva que você conseguisse mexer com ela. E isso aqui aconteceu aí também na década de 50. Então, tinha outro estudioso chamado Paul de Fagelie-Castanjou. Ele era engenheiro da Citroën. Então, observem que essa parte da computação gráfica ela vai ter muito a ver com carros. E esse de Castanjou, ele trabalhou e ele criou essa curva que ficou conhecida como curva de Bézier. Aí você pode pensar, mas espera aí, que bagunça foi essa? Como é que de Castanjou cria e como é que vira curva de Bézier, enfim. Ou seja, essa curva, esse algoritmo, ele leva o nome de Bézier porque de Castanjou ele era funcionário de empresa privada. E aí a gente não sabe ainda, porque geralmente a gente atua mais na empresa pública e tudo que a gente produz no público é de domínio público. Mas quem trabalha no setor privado, o que se produz no setor privado é de domínio privado, não cai em domínio público. Lógico, como existem as patentes, aquela patente ela é registrada e depois de uma determinada quantidade de anos ela cai em domínio público, mas até lá não. Até lá, aquele conhecimento ali é daquele setor, é daquela empresa. Porque se não for assim, como é que se mantém a propriedade intelectual? Porque nada do que se tem hoje
Por exemplo, porque vamos pensar em uma empresa de bebidas famosa que vocês conhecem aí. Essa empresa de bebidas famosa, ela tem uma fórmula. Então, ela produz lá a bebida, aquela bebida preta, e aí você toma aquela bebida preta, e lá tem uma fórmula que se diz que foi trancada a 300 chaves que ninguém acha. Então, tem um segredo ali por trás, tem uma patente que segura aquele negócio. Tem um conhecimento armazenado, porque se não for assim, aquele produto por si só, ele é só um produto, precisa ter um diferencial, certo? Então, começou aqui, curva de Bézier, que na realidade não é de Bézier, foi criada por De Castanjou, mas De Castanjou é empresa privada, Bézier era pública, então Bézier foi lá e publicou. Então, essa curva depois foi aprimorada por Bohr, e esse Bohr era um matemático da General Motors. Então, observem que na área de engenharia, na área automobilística, na área de aviação civil, na área bélica, que é a área responsável por guerras, na área naval, lá é muito necessário a presença de matemáticos. Estou falando de cara que faz conta com matemática pura, certo? Porque é por conta desses caras que existe o que a gente tem hoje. Se não fosse esses autores, se não fosse esses pesquisadores, dificilmente a gente teria avançado. Então, Bohr, ele criou a B-spline, que é uma outra curva que a gente vai ver. Então, isso aqui é uma introduçãozinha para vocês começarem a se acostumar com essa parte. Então, o algoritmo de De Castanjou, ele cria curvas de ordem 2, são parábolas, curvas de ordem 2, eu tenho uma curvatura somente, grau 2, certo? Primeiro e segundo grau, então, uma reta, que é de grau 1, não consegue ser curva. Uma reta, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui em cima, e eu faço uma reta entre elas. Agora, se eu tenho segundo grau, eu consigo fazer uma curva assim, assim, para baixo ou então para o lado. Então, segundo grau, curva de grau 2. Então, qual foi a ideia dele? Olha, ele disse assim, se eu pegar dois pontos, um ponto que esteja aqui e outro ponto que esteja aqui, eu consigo fazer uma curva ligando esses dois pontos. Ela pode ser assim ou ela pode ser assim. Então, eu consigo fazer. E aí ele chamou esses dois pontos, naturalmente, de P0 e P2, certo? E ele pegou um P1 que vai atuar como parâmetro. Vamos entender parâmetro como sendo um valor variável. Então, para melhor exemplificação, aqui está. Então, ele disse, olha, vou pegar lá meu plano cartesiano e vou colocar um ponto aqui, um ponto aqui. Chamei de P0 e P2. E aí, eu vou botar um outro ponto aqui chamado de P1. Pronto. P0, P2, P1, aí ele disse, agora eu consigo fazer minha curva, como é que eu vou trabalhar? Olha a sacada que ele teve. Eu vou dividir meus dois segmentos de reta no meio. E aí, dividindo no meio, ele consegue criar uma outra reta aqui. Aí ele vai e divide meu outro segmento de reta mais uma vez. Então, olha. Pronto. Feita a curva. Vamos voltar de novo. Então, olha. Dividiu bem no meio. Aí ele vai e divide no meio de novo. E aí ele faz a curva. Tudo bem, pessoal, com essa compreensão aqui? Tranquilo? Então, se vocês observarem, ele consegue trabalhar com quantos pontos ele queira, com os detalhes que ele queira, porque se eu considerar os espaços entre esses dois pontos como espaço real, o conjunto dos números reais, isso aqui é infinito. Eu consigo trabalhar aqui dentro com o valor que eu quiser, eu posso dar um zoom, ou seja, eu posso aproximar o detalhe ao máximo, como também eu posso me distanciar. Então, isso para a época foi incrivelmente importante.
E tem um detalhe, eu consigo fazer isso aqui no papel. Eu não preciso trabalhar com isso dentro do computador. Porque se eu sei que a distância, vamos pensar, entre esse ponto e esse ponto aqui são 100 unidades, então, primeiramente, eu vou dividir aqui na razão de 50, 50, e aí eu passo uma reta aqui, aí essa reta aqui do meio, como está entre dois pontos, e eu tenho essas duas, então observem que eu formei um triângulo aqui em cima, então eu sei calcular a área de um triângulo, e com isso dá para saber a distância dessa reta. E aí, descendo e indo baixando o nível do detalhe, eu consigo criar essa estrutura somente dividindo retas. Só que fazendo papel não é para a realidade que a gente vive. Naquela realidade, sim, porque os computadores talvez não, os computadores naquela época eles ainda eram muito fraquinhos, por assim dizer. Memória era ordem de K ainda, então tinha-se, sei lá, 14K, 128K, 32K, 16K, e mexeu com computação gráfica, se não tiver máquina, não tem como seguir. Pronto. Então, aqui algumas vantagens. A precisão era sem limite, suportes a efeito de zoom, desvantagens, muitos cálculos do ponto médio, porque eu pego duas retas, tenho que pegar o meio dela. Pego mais duas retas, tenho que pegar o meio dela. Cortei uma reta, tenho que pegar o meio dela. Então, a ideia era meio, até formar a minha curvinha. Isso aqui era um algoritmo recursivo. E tal qual a gente sabe que recursão é uma prática de programação que requer muitos recursos computacionais. A recursão é diferente da iteração. Os algoritmos iterativos, geralmente, em alguns casos, não todos, têm um melhor desempenho. E para fazer desenho incremental, isso aqui era complicado. Para fazer desenho incremental, isso aqui era muito complicado. Por conta que se eu tenho que fazer um desenho incremental, eu tenho que criar algo que ele possa ser alterado e alterado com frequência. Então, não era tão legal assim. Esse algoritmo aqui, só para fechar, não era ainda a melhor possibilidade para se trabalhar em computadores. E o bom é que, como essa base é matemática, aonde vocês forem, vocês vão escutar falar sobre isso, certo? Então, olha só. Inicialmente, Jefferson, mas aí essa técnica ela pode ser utilizada de algumas outras formas, como a gente vai perceber. Por exemplo, aqui eu só tenho como dar uma curva. Mas e se eu precisar dar duas curvas? Olha só, uma concavidade aqui e outra aqui. Acompanharam o meu dedinho? Se eu tenho que fazer isso, aí eu vou precisar de uma ordem terceira, eu vou precisar de um polinômio de terceiro grau, porque um de segundo grau não faz isso. O de segundo grau só tem um chapéu, certo? O de terceiro grau vai precisar de 2. O de quarto grau vai dar 3 curvas. O de quinto grau, 4 curvas. Então, a quantidade de curvas sempre vai ser assim. Se for apenas 1 grau, não tem curva, é só uma reta. Tá bom? Então, tinha muitas limitações aqui. Era um avanço, sim, mas tinha muitas limitações. E aí, pensou-se em trabalhar com os polinômios de terceira ordem. Vocês sabem o que é um polinômio, né? Lembram disso? Um polinômio. Se não lembram, está aqui, essa besteirinha. Só que aí vamos começar a olhar para isso de uma maneira mais ferramenta, de uma maneira utilizador de ferramenta. Vamos pensar, você é o utilizador de uma ferramenta e isso aqui é uma ferramenta. Vocês não vão precisar estar usando fórmula para calcular o polinômio de segundo grau, de terceiro grau. Vocês não vão precisar, aliás, usar a fórmula vocês vão precisar, mas vocês não vão fazer isso no caderno. A função de vocês, enquanto profissionais que vão trabalhar nessa área,
é pegar a fórmula, inserir dentro do programa, colocar um caso que você sabe a resposta e garantir que aquele algoritmo está correto. O cálculo, o computador faz. É como pensar em bater um prego. Você pega o martelo e bate sobre ele. Você não precisa construir o martelo já está feito. Agora você precisa saber como é que se usa o martelo. Porque tem o ângulo correto para se bater, tem a força correta, tem o tipo de material que você está batendo, que é para não estragar, tem o tamanho do prego, tem todas essas coisas envolvidas. Então você vai saber, tem que saber como é que se usa a ferramenta. Então, a partir de agora, eu preciso que vocês se desprendam daquela matemática que ele fez sofrer e olhem para isso aqui como ferramentas que vocês vão utilizar. Para aprender a utilizar essas ferramentas, vocês vão precisar entender e interpretar o seu resultado. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Então, vamos lá. Olha, isso aqui é um ponto. Esse ponto, ele tem 3 valores, x, y e z. Esse ponto, ele é dado por uma função. E aqui dentro, cada valor também é dado por uma função. Então, eu tenho um ponto que é formado por pontos. E cada ponto é formado por uma função. Uma função é simplesmente um liquidificador. Então, você tem desse lado o conjunto laranjas, você passa as laranjas dentro do liquidificador, que é a função, e o resultado disso é suco. Então, qual foi a regra ali? Processamento. Pegou as laranjas, processou, o resultado é suco. Então, desse lado aqui, você tem um valor, que é um parâmetro. Observem que aqui eu só tenho T para todo mundo. Por isso que a gente vai chamar de curvas cúbicas paramétricas. E aí, eu enfio o T aqui nessa função e ela vai calcular meus pontos. E isso dá certo demais. Eu não preciso me preocupar, porque se eu fizer assim, meus problemas estão resolvidos. Então, vamos lá. Como é que eu trabalho esse negócio? Como são polinômios de terceira ordem, e aí vocês vão observar que para cada ponto eu tenho uma função, então nós vamos fazer assim, ó. Esse t, ele tem que estar, inclusive, ele tem que estar nesse intervalo fechado, 0 e 1. É aqui que a gente começa a trabalhar. Fábio, mas eu queria colocar um 2. Não dá certo. Essa é a regra. Lembrem-se, isso é a ferramenta. Você tem que trabalhar com ela dessa forma. Foi assim que ela foi criada e é assim que você tem que trabalhar. O que você vai fazer aqui? Interpretar o resultado dela. Então, vamos lá. Esse primeiro ponto, que é o x, ele é formado assim. Eu pego um coeficiente a que multiplica uma potência elevada a 3. Depois, um coeficiente b que multiplica uma potência elevada a 2. Depois, um coeficiente c que multiplica uma potência elevada a 1. E, em seguida, um d que multiplica uma potência elevada a 0. Mas qualquer número elevado a 0 é ele mesmo. Então, isso aqui está resolvido. E essa potência aqui é t. E t é o meu parâmetro. Então, eu peguei o meu polinômio, que agora é A, B, C, D. 4 coeficientes, certo? E isso aqui vai se repetir para cada um dos valores. X, Y e Z. Então, nessa situação aqui, eu já tenho condições de trabalhar um ponto na terceira dimensão no espaço. Tenho condições de trabalhar esse ponto. Professor, eu não quero trabalhar no espaço. Quero trabalhar no plano, aquela coisinha quadrada. Bem, aí você tira o Z aqui, você consegue trabalhar no espaço sem problema nenhum. Então, essa é a sua primeira interpretação. Cada pontinho daquele que você tem lá em x, y e z, para essas curvas paramétricas aqui, eles vão ser trabalhados com base num polinômio de terceira ordem, e cada ponto é uma função que está em função de t. Então, eu coloco o meu t aqui nesse liquidificador, ele processa e ele vai me dar esse resultado. Pronto. Então, eu preciso só que vocês compreendam isso. Agora, vamos lá.
Se eu derivar essa função aqui com relação a t, o que eu vou ter? Então, a derivada de x com relação a t. Então, olha, eu tenho 3 que multiplica a t quadrado, porque a derivada é assim, né? Eu pego o 3, baixo ele aqui, faço ele multiplicar tudo e aí reduzo uma unidade. Então, ó, peguei o 3, trouxe para cá, tá multiplicando tudo e o que era 3 aqui virou 2. Aí a gente vem para cá. Aqui era 2. Peguei o 2, trouxe para cá para o ladinho, multipliquei por tudo isso aqui, tirei uma unidade daqui, o que era 2 virou 1. Aí esse aqui, como é que fica? Peguei 1, trouxe para cá, multipliquei aqui por uma unidade. 1 menos 1 é 0, qualquer coisa elevada a 0 é ela mesma. Não é assim? Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, sobrou o cx, porque esse valor aqui é 1, e cx vezes 1 é 1. E o que acontece com a constante? Derivada da constante é 0, então ela não aparece. Então, a gente pega esse negócio e deriva. O que acontece quando a gente faz uma derivada numa curva? Quando a gente pega uma equação e a gente deriva ela, a gente está reduzindo o grau. Então, se a gente tinha uma curva de terceiro grau, se eu derivar essa função, o meu resultado vai ser uma curva de grau 2. Se eu derivar isso de novo, o meu resultado vai ser uma reta. E aí, trabalhando com isso, eu consigo ver a taxa de variação daqueles pontos. Tá bom? Então, derivei. Já estou com minha equação 3 aqui. Pronta para ser utilizada. Agora, eu preciso lembrar o seguinte. Isso aqui eu fiz de x para t. Aí eu preciso fazer de y para t, de z para t. Preciso trabalhar com tudo isso. Então, fiz de x para t resolvido, mas preciso fazer essas outras partes. Aí, vamos lá. Então, aqui eu tenho os demais. Então, tenho que fazer também de y para x. E tenho que fazer de x para z. Então, fiz tudo, está tudo organizado. Agora é hora de seguir. Então, as três derivadas formam vetores tangentes. E a inclinação da curva são funções para as componentes tangentes. Pessoal, eu preciso que vocês lembrem que uma tangente é uma reta que toca a curva. Então, quem lembra de cálculo ainda, vocês vão pensar que quando você tinha uma curva sendo desenhada, em algum momento você tinha uma reta tangente que tocava aquela curva. E aquele ponto ali era muito importante para você. Porque com base nessa reta tangente, você conseguiria dizer se a curva estava inclinada para cima, para baixo, se você estava num ponto médio, aliás, num ponto de máximo, num ponto de mínimo e por aí vai. Então, olha, com base nessas ideias, aí outro estudioso chamado Hermite, ele criou uma outra curva. E essa curva dele é uma curva mais interessante um pouquinho, porque ele pegou a ideia dos dois pontos que vinha lá da curva que a gente já viu, só que ele disse assim, olha, eu vou juntar aqui um outro conhecimento, que é o conhecimento de vetores. Então, ele pegou um ponto 1, um ponto 2, e aí ele pegou um vetor 1 e um vetor 2. Ambos esses vetores, eles estão amarrados aqui no ponto. Então, o vetor é desenhado desse ponto até esse outro ponto aqui. E outro vetor é desenhado desse ponto até esse outro ponto. Para vocês entenderem bem, um vetor é simplesmente um segmento de reta com sentido, com tamanho, norma, direção e sentido. A norma é o tamanho dele. Então, norma, direção e sentido. O que acontece aqui? Se eu pegar essa seta, esse vetor, e puxar ele para o lado de cá, essa curvatura aqui, ela vai mudar porque eu puxei o vetor. A mesma coisa acontece com esse. Se eu puxar esse vetor para baixo, essa curvatura aqui, ela vai mudar porque eu puxei o vetor. Então, o vetor, ele exerce uma espécie de gravidade sobre a minha curva, de maneira que se eu mexer nele, eu vou ter
uma alteração nela. Para facilitar a compreensão, você pode pegar um cabo de aço, amarrar em dois pedaços, dois palitos de churrasco, e aí você pode mexer com os dois presos na mão e você vai você vai perceber que você consegue desenhar curvas de segunda ordem, de terceira ordem, aliás. Uma curva de terceira ordem, lembrem-se que ela tem grau 3. Opa, 3 grauzinhos, né? Então, os vetores conseguem trabalhar com isso. Então, esses elementos aqui, eles foram fundamentais porque eles trouxeram mais recursos para a parte da criação das curvas. E aqui, ó, tem algumas representações de resultados produzidos pela curva de Hermite, em que você percebe que consegue se fazer esses detalhes. Mas aí, como é que a curva de Hermite funciona? Então, a curva de Hermite, ela é determinada assim. Eu tenho dois pontos, P1 e P4, e eu tenho as tangentes R1 e R4. A partir disso, é preciso encontrar os coeficientes. Eu preciso encontrar os danados dos coeficientes. Então, eu preciso encontrar o meu A, o meu B, o meu C e o meu D. Esses coeficientes que pertencem do polinômio cúbico aqui. E eu preciso encontrar eles para cada um desses benditos pontos, x, y e z. Então, vamos lá. Como é que vai se trabalhar isso? Ora, o meu x0, que aqui vocês têm que lembrar que esse t, que eu estou trabalhando com curvas paramétricas, ele está entre 0 e 1. Então, o meu x0, o y e o z, eles vão ser meu ponto 1. E o meu x1, y1 e z1 vão ser meu P4. Eu já tenho essas duas possibilidades. E como eu estou trabalhando com a ideia de tangentes, olha, a minha derivada primeira, por isso que tem esse tracinho aqui, minha derivada primeira vai ser exatamente o meu R1 e o meu R4. Então, olha que legal. Entre 0 e 1, eu tenho o meu primeiro ponto e o meu segundo ponto. 0 é P1, 1 é P4. Pronto. Passei o 0 e passei o 1 e formei os meus dois pontos. Agora eu preciso dos vetores. Para formar os vetores, eu vou derivar aquela equação, aquele polinômio, e aí trabalhar com 0 e com 1 também. Só que agora ele é derivado. E aí eu tenho as tangentes que eu preciso. Pronto. Eu preciso interpretar isso. Agora, vamos lá. Para calcular a curva de Hermite, aí a gente vai precisar do apoio da representação matricial, porque senão, para representar computacionalmente, fica complicado. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou quebrar tudo. Aqui eu estou considerando o meu ponto X, mas eu vou precisar fazer isso para Y e Z também. Então, aqui, você vai pensar assim. Eu tenho que pegar e fazer o meu t cúbico, meu t quadrado, o meu t e o meu 1. Certo? Isso aqui são os parâmetros do meu polinômio cúbico. E eu tenho que multiplicar isso pelos coeficientes A, B, C e D. Se eu fizer isso aqui, o meu resultado é esse. Então, eu volto a ter aquilo que eu mostrei para vocês. Aquilo que eu mostrei para vocês inicialmente. Aí tem aqui uma observação que eu botei, lembrando que existe uma matriz para cada projeção. E aqui a gente vai fazer umas transformações. Vamos dar nomes a essas coisas que é para facilitar ou complicar o cálculo, sei lá. Então, vejam. Essa matriz coluna aqui dos coeficientes a gente vai chamar de C. C para X, C para Y e C para Z. Essa matriz aqui dos parâmetros, a gente vai chamar de T. E aí, a gente vai ter que X é igual à matriz dos parâmetros, que multiplica a matriz dos coeficientes,
E nesse caso, nós teremos essa situação aqui. T vezes C. Para X, como o parâmetro ele não varia de uma coordenada para outra, então vai T vezes C, Y, e T vezes C, Z, índice Z, tá bom? Então, em resumo, matriz dos parâmetros vezes a matriz dos coeficientes. Pronto. Lembrando que esse vetor está dessa forma, porque se eu deixar os dois, um do lado do outro, por exemplo, os dois vetores como sendo linhas, não vai dar certo a multiplicação, então eu tenho que inverter esse aqui. Eu tenho que fazer a transposta, porque para fazer o cálculo eu vou precisar da quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Para fazer a multiplicação entre duas matrizes tem essa regra. Então, com base nessa regra, a gente faz isso. Bonitinho. Então, olha, como é que eu determino as condições para trabalhar em Hermite? O P1 e o P4. O 0, quando eu aplicar aqui, vai ser 0, 0, 0, 0. E aí eu posso trazer para cá 0, 0, 0 a... Olha, 0 a 3, 0 a 2, 0 e 1. Então, isso aqui vai dar 0. Quando eu pego o 1, fica tudo 1. 1 a 3, 1 a 2, 1 a 1 e 1. Então, virou tudo 1. Então, eu já tenho aqui os meus resultados. Eu tenho o resultado dos parâmetros. Tenho o resultado de T. Está vendo aqui? O que era T virou 0 nesse, virou 1 nesse aqui. Então, já tem esse resultado. Agora, eu vou fazer os vetores. Eu determinei o valor dos pontos. Agora, eu preciso determinar o valor dos vetores. O que é que eu vou fazer? Derivada de x para t. Derivei. Quando eu derivo, eu vou ter o quê? Se o grau era 3, eu baixo 3, vira 2 aqui. Se aqui era 2, eu baixei o 2, virou 1. Aqui era 1, o t virou 0. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. E aí o t desaparece, sobrou só o número 1. E o valor da constante, derivada é a própria constante. Então, aí tudo bem, resolvido. Então, isso aqui é a minha derivada do meu polinômio de terceiro grau. Aí agora eu faço assim, olha. Quando eu coloco o 0 aqui, eu pego o 0, aplico nessa primeira parcela, nessa primeira posição da matriz. Aqui vai dar 0, 0 nessa outra, 0 também. Aqui não tem parâmetro t, então dá 1 e aqui dá 0. Então, eu fiquei com esse resultado. Quando eu faço com o meu número 1, eu vou ter esse outro resultado. Então, olha que bacana. Eu já tenho os valores do meu ponto, isso para x, certo? E eu já tenho os valores do meu ponto para os vetores. Então, eu já tenho as minhas condições iniciais. Eu não tenho ponto ainda. O que eu tenho são os valores da função que forma o ponto. Então, continuando, aí eu vou fazer assim, ó. Olha que bonito. Gerei minha matriz aqui. Essa matriz é a matriz do método. Tá vendo? Lembrando que aqui dentro eu tenho todos os meus parâmetros, os valores dos meus parâmetros que eu vou trabalhar, eles estão aí. Mas eu não tenho ainda os meus coeficientes. Isso não resolve o meu problema. Eu só tenho o meu t. Meu t está aqui. Tá o meu P1, todo bonitinho, tá o meu P4, tá o meu R1 e tá o meu R4. Estão todos aqui dentro. E eles saíram exatamente dessas 4 equações aqui. Agora vamos lá. Tá faltando o meu C. Pronto, como é que eu vou calcular o meu C? Eu vou pegar e fazer uma alteração algébrica, que é a seguinte. Esses valores estão aqui, e aqui eu tenho uma multiplicação, então em matrizes eu posso fazer isso aqui. Em matrizes, operando com matrizes, eu posso dizer que os coeficientes, ou seja, a minha matriz dos coeficientes, ela é igual
a matriz do método que multiplica os valores nos pontos. Mas aí eu não posso trabalhar com qualquer coisa, eu tenho que fazer a inversa dela. Então, eu vou pegar minha matriz, calcular a inversa. Então, esse aqui é o resultado da inversa. Então, inverte a matriz e aí consegue-se calcular os coeficientes. E olha que bacaninha. Esse M, que é a minha matriz do método, esse menos 1 aqui significa que é a inversa dela. Essa notação aqui tem isso. A inversa da matriz, não é a matriz elevada a menos 1, tá certo? É a inversa dela. Então, aqui lê-se assim, ó. Que Cx é igual a matriz do método inverso, ou seja, essa é a matriz do método, invertendo ela, chega-se esse resultado. Isso que multiplica o vetor de geometria, que é exatamente esse vetor aqui. Então, quando eu faço essa multiplicação, agora eu encontro meus coeficientes. Tá bom? Então, eu destaquei isso porque isso aqui é o resultado. É aqui que a gente vai chegar. Então, olha, considerando esse MH aqui é a matriz de Hermite, GH é o vetor de geometria, obtém-se os pontos x, y e z da seguinte maneira. Para x eu vou fazer o vetor de potência vezes a matriz do método de Hermite vezes o vetor de geometria. Para y a mesma coisa, para z a mesma coisa. Então, um ponto da curva, ele geralmente é dado dessa maneira aqui. A matriz do método vezes o vetor de potências. Então, esse aqui é o vetor de parâmetros. É aquele t terceiro, t quadrado, t a 1, t a 0. E esse aqui é a matriz do método, que é essa matriz que a gente viu no slide anterior. E esse aqui é o vetor de geometria, que são exatamente os pontos. Assim é possível calcular qualquer ponto entre esses. Resumindo tudinho, anotem aí na cabeça de vocês, slide 28, equação 17. Isso aqui é a fórmula para se gerar um ponto na curva de Hermite. Essa formulinha aqui que você vai usar. Então, você vai pegar o ponto 1 na coordenada x e calcular por esses valores aqui, mais o ponto 4 na coordenada x e calcular por esses valores aqui, mais o vetor R1 na coordenada x e calcular por esses valores aqui, mais o vetor R1 na coordenada R4 na coordenada x e calcular por esses valores. Rapaz e moças, quando você faz isso, você tem o ponto exatamente onde você precisa para desenhar a curva. Isso é incrivelmente interessante, porque tudo isso que eu falei para vocês até agora é para vocês entenderem como é que se gera esse resultado, mas é isso aqui que vocês vão usar. Certo? Só que você está trabalhando isso para x. Tá vendo? Você está trabalhando isso aqui para x. Aí você vai ter que ter essa mesma fórmula aqui, só que mudando o valor y. E você vai precisar ter essa mesma fórmula aqui, mudando o valor para z. Quando você faz isso, você tem a definição do ponto que você precisa. Porque você resolveu o termo x, y e z. Ou então, se você está trabalhando só no plano cartesiano, então você resolveu a coordenada x e y. Então, você está aqui dentro, você está nesse espaço. Então, é essa fórmula aqui que você precisa trabalhar. Então, a gente tem todo aquele estudo, toda aquela parafernália toda do cálculo, da aritmética, da própria geometria, e agora a gente chega na ferramenta que se precisa. Então, anotem aí no caderno de vocês, na memória de vocês, tem que gerar uma curva de Hermite. Então, pega essa fórmula aqui do slide 28. Você vai precisar dela. Faça um print, uma foto e guarde aí. Vocês vão precisar. Tá bom? Então, esse é o resultado. Isso é o ouro, isso é a cereja do bolo. Só que, como na nossa vida nem tudo é perfeito, essa curva,
ela mesmo fazendo tudo depender de T, a gente não tem mais coeficientes A, B, C e D. Desapareceu da nossa vida. Isso é uma bênção, porque se dá trabalho você calcular o valor de uma variável, imagina calcular de 5. Calcular o T, o A, o B, o C e o D. Então, é muito complicado. Então, tudo agora depende de T, por isso que chama-se de curvas paramétricas. Não é preciso resolver um sistema de equações para calcular os coeficientes do polinômio. Você pode resolver apenas uma variável e aí o resto está formado. É só geometria. É só pegar um intervalo, é só calcular entre 0 e 1. Quer falar, Jefferson? Certo, pessoal? Então, ficou muito mais simples. Isso é tão lindo que dá para você pegar isso aqui e escrever assim na parede do seu quarto para decoração e ainda desenhar a curva que ele gera. E dizer, isso aqui é vida. Isso Fábio, aqui... Oi. tem como você dar um exemplo, assim, só por cima, onde é que a gente usaria essa curva de R, essa equação? Tem sim, Jefferson. Eu vou mostrar só as outras e aí eu vou pegar o próprio processo e mostrar para vocês uma funcionando. Tá, ok. Que aí a gente ainda vai discutir, ainda tem, eu acho que 2 curvas pela frente, aí quando terminar tudo eu mostro tudo num pacote só, tá certo? Pronto, pessoal. Então vamos lá. Só que, como eu disse a vocês, nem tudo aqui são flores, a gente vai precisar trabalhar com problemas maiores. Lembre-se que a curva de Hermite, ele consegue dar fazer 2 curvaturas, como eu digo, 2 concavidades. Então, imagine assim, aqui tem uma curva e aqui tem outra curva, tá vendo? Ó? Então, ela começa aqui, desce, então faz isso. E se eu quisesse ter mais curvas? Por exemplo, se eu quisesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, sai fazendo cobrinha. Sai fazendo esse tipo de coisa aqui. Ondinha. Sai fazendo ondinha. Como é que eu faço? Ora, aí é fácil. Pega uma curva e emenda na outra. Você não desenha, não sabe desenhar uma curva? Aí você não quer outra? Quer? Então desenha a próxima perto dessa. Você não quer outra? Quer? Aí desenha a próxima perto dessa. E por aí vai. Mas, Fábio, como é que eu vou fazer isso? Ora, a primeira curva você desenha assim. P1, P4, R1, R4. É a primeira. A segunda curva você começa no último ponto da primeira. Então, a segunda curva, o primeiro ponto dela é o vetor da última. Segunda curva, o primeiro ponto dela é o vetor da primeira. E aí você faz aqui, ó. P7, que seria o outro ponto. Aqui o primeiro vetor desse é uma constante, uma escalar, que a gente chama, multiplicando o vetor da anterior. E aqui o meu R7. A próxima curva, mesma coisa. Você pega o último ponto, aliás, o vetor da última, da segunda, seria a terceira, coloca aqui o P10, aí faz uma constante multiplicando o R7, e depois você põe o R10 aqui. Para melhor entender, eu não sei se tem... Não tem uma representação. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui mostrar isso para vocês. Pronto, vamos pensar assim. Eu tenho essa curva aqui. Oh, meu mouse bom. Isso. Aí, já que eu tenho essa curva aqui, vamos imaginar que aqui eu tenho um vetor. Esse vetorzinho aqui, ó. E aqui eu tenho um outro vetor para baixo. Ok. Esse aqui é o meu P1. E esse aqui é o meu P4. Tá feinho mesmo, porque eu estou tentando desenhar com o mouse aqui. Beleza. Esse azul
tá de outra cor aqui, é o meu R. Esse aqui é o meu R1. E esse aqui é o meu R4. Ok. Agora eu tenho que fazer outra curva. Então, como é que eu vou desenhar essa outra curva? Essa outra curva eu vou desenhar ela assim. Vou pegar outra cor aqui. Eu vou começar essa curva aqui na cabeça dessa. Eu vou fazer ela subir, descer, subir. Então, olha que bacana. Esse P aqui não é 4, isso é 5. Esse P aqui, que é o primeiro ponto da minha próxima curva, ele vai ser exatamente esse ponto aqui, mas ele não é o ponto P4. Esse aqui vai ser o meu vetor. Então, é esse pontinho aqui, olha. Tá vendo? Aí, esse P7 aqui vai ser exatamente esse ponto que eu estou aqui. E aqui eu vou pegar um valor, que eu vou chamar de uma escalar, e vou multiplicar o meu R4, que é esse. Quando eu fizer essa multiplicação, aí eu vou ter esse novo vetor aqui. E esse... Aliás, desculpa. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter esse vetor aqui. Nesse ponto. Que é exatamente essa multiplicação. Olha que bacana. Eu tenho esse vetor aqui para cima, esse outro geralmente eu vou ter ele para cima também ou para baixo, aí vai depender de como eu quero desenhar a minha curva. Se eu estou com ele para baixo, eu tenho a concavidade dela para cima. Se eu puxar ele para cá, ela desce a concavidade aqui. Só que aí eu vou ter a quebra de continuidade da função. E esse meu R7 aqui vai ser esse outro vetor que eu desenhei. E se eu quiser fazer mais uma curva, olha, se eu quiser fazer mais uma curva, aí eu pego e desenho aqui na minha ponta desse. Então, pego aqui e faço assim. Ops! Aí eu vou ter essa continuação dessa explicação. E se eu quiser mais uma, eu vou fazendo assim e eu brinco dessa forma com as curvas de Hermite. E aí eu tenho uma curva interligada na outra. Só que aí eu aumento a quantidade de cálculos, eu aumento o custo computacional. Quando a gente fala em custo computacional, a gente está falando em quantidade de memória e quantidade de tempos necessário para executar uma instrução. Então, fica mais pesado computacionalmente. Então, eu vou ter que resolver isso. Tenho que resolver esse problema, porque assim não dá. Então, isso aqui, só falando de continuidade de função, uma quebra de continuidade, ela é assim, por exemplo, eu tenho essa função... Eita, meu Jesus! Não é uma função. Pronto, eu tenho essa função aqui. Essa função, e ela chegou nesse ponto. Então, como ela tem essa quebra, então eu tenho uma quebra de continuidade dessa função. Essa função não é uma função que continua, ela quebrou aí, ela está tosca. E a gente chama isso aqui de continuidade C0. A continuidade C1, ela é melhorzinha, tá vendo? Ela tem uma continuidade aqui, ó, até suave, ó, caso até interessante. E aí, olha como esse negócio de continuidade, ele interfere diretamente no desenho da curva. Então, aqui eu tenho um ângulo bruto, eu tenho um ângulo grosso, eu tenho um negócio tosco. Eu não tenho bem uma curva, eu tenho quase uma reta. Tá vendo? Nessa outra aqui, eu já tenho algo mais suave. Então, eu tenho a reta, e aí eu tenho algo mais suave entre elas. Então, essa continuidade C1, ela ainda não produz essas curvas com essa belezura que a gente precisa. Essa continuidade C1, ela ainda não chega lá. Por isso que as curvas de Hermite, elas ainda não são legais para a gente trabalhar todos os problemas que a gente precisa na computação gráfica. Por quê? A continuidade C2 não consegue ser representada por Bézier e Hermite, nem Bézier nem Hermite. Os pontos finais das curvas as curvas com vetores tangentes idênticos no ponto de interpolação, onde se tocam em direção à magnitude
Peraí, gente, voltando aqui. A continuidade C2. A continuidade C2 não pode ser representada por Bezier e Hermite. Os pontos finais dessas curvas encontram-se na continuidade C2, mas precisa ter, como eu posso explicar, uma organização de maneira que eu tenha suavidade ali, que eu não tenha quebra. Por exemplo, um negócio quadrado, eu tenho que ter uma espécie de suavização. Não posso ter esse tipo de quebra. Eu tenho que ter uma coisa mais suave, mais curva, tá bom? E aí, se eu continuar fazendo a derivada, eu vou ter o círculo. Se eu pegar uma curva e continuar... Se ela tiver uma taxa de variação constante, se a derivada dela for constante, então eu vou ter o meu círculo. Eu não tenho a minha curva. E, às vezes, eu não quero exatamente uma bola, eu não quero um círculo completamente redondo. Eu quero só uma curva, certo? Porque se, por exemplo, a gente começou explicando o automóvel, se o automóvel fosse o círculo, eu teria um disco voador, não teria um automóvel, né? E até o disco voador vão ter outras estruturas, e não é 100% circular. Então, o círculo é interessante ali, mas não é tudo. Então, eu vou ter aqui uma alteração. Aliás, alteração, não, desculpa. Eu vou ter aqui uma outra curva, que é a curva de Bezier em 2D. E aí eu consigo criar ela da seguinte maneira. Isso dentro do computador, que aquela lá do início que a gente estava falando, ela poderia ser representada no próprio papel e tudo. Agora eu vou criar ela aqui. Então, ó, em relação às tangentes de Hermite, eu tenho que fazer essa transformação, certo? Eu posso começar com a curva de Hermite, criar ela todinha, e aí se eu quiser transformar ela em curva de Bezier, eu só preciso fazer essa transformação aqui. O meu R1 é 3P2 menos P1. O meu R4 é 3P4 menos P3. E isso aqui é igual a P' de 0 e P' de 1. Isso aqui é a mudança. Então, o que eu tenho em Bezier são segmentos de reta. O que eu tinha em Hermite eram vetores. E aí eu tenho essa alteração, mas eu continuo com a mesma história. Então, eu vou ter aqui, ó, P1, P4, R1 e R4. Observem que eu estou fazendo aqui, ó, relação entre a matriz de geometria de Hermite e matriz de geometria de Bezier. Então, eu estou trabalhando. Então, esse método aqui é o método de... É a matriz das minhas potências, Hermite e Bezier. Isso aqui eu vou falar mais rápido, porque esse processo eu já mostrei para vocês. Eu vou me concentrar na função final. E é isso aqui que importa. Quando eu faço a conta, eu faço a conta, a transformação dos cálculos lá da curva de Hermite para Bezier, aí eu vou ter esse resultado aqui. Matriz de potência que multiplica a matriz do método de Hermite, que multiplica o vetor de geometria, isso aqui é igual às potências, multiplicado pela matriz de Hermite, que multiplica a matriz Hermite-Bezier, que é essa que eu mostrei no slide anterior, que multiplica o vetor de geometria de Bezier. E aí eu repito isso para Y e eu repito isso para Z, caso eu queira. Quando eu faço o produto, então, a matriz do método de Bezier é essa. Aí, fazendo aqui todas as transformações, eu vou chegar a isso aqui, ó. Que cada ponto, ele é igual à matriz de potência, que multiplica a matriz do método de Bezier, que multiplica o vetor de geometria de Bezier. Com esse vetor de geometria de Bezier sendo a matriz do método de Hermite vezes a matriz do método Hermite-Bezier. Professor, que danado é isso? Matriz do método de Bezier está aqui. Então, você não precisa se preocupar com essa parafernália toda. Você vem aqui. Você vai pegar
o vetor de geometria, aliás, o vetor de potências, que multiplica a matriz do método de Bézier, que é essa, que multiplica o vetor de geometria de Bézier. Então, está tudo aqui. Então, você pega a fórmula, monta a fórmula, joga dentro do programa e ela funciona. O bom é que o professor chega aqui, né, explica tudo e você fica, tô entendendo, é isso aí mesmo. Aí quando chega na hora de montar esse negócio para botar para funcionar, você diz, meu amigo, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? O que foi aquilo? Só que aí eu vou pedir para vocês o seguinte, esse material que eu estou apresentando para vocês, ele é um material de consulta, e aí não olhem para o final dele não, olhem para o início. Tá bom? Observe que eu estou na equação aqui 22, mas essa equação 22, ela depende desde aquela equação 1. Então, você vai olhando. Então, a parte de Hermite está bem resolvida, inclusive a equação foi dada. A parte de Bézier, você vai precisar fazer umas transformações. E a gente deixa essas coisas um pouco escondidas mesmo, que é para incentivar, para você ir lá, pesquisar, compreender, perguntar. Professor, eu não entendi como é que chega ali. E aí, digo para vocês que, em português, vocês não vão encontrar muito material sobre isso, não. No livro que a gente está trabalhando, Computação Gráfica, Teoria em Prática, já tem as fórmulas prontas também. Então, lá você pode utilizar. Pode pegar ela e utilizar. E se der algum erro no livro, aí você pode entrar em contato com o editor e dizer, olha, achei um problema no teu livro, resolve. Então, pessoal, vindo para cá, resumindo tudo, a gente ainda vai falar sobre outra curva, que são chamadas de blend, aliás, não, desculpa, blending functions é blending functions blending functions é um conceito. Blending seria formar curvas mais bonitas, mais elegantes, mais organizadas, mas essa aqui é a fórmula para fazer essa blending function. E, em resumo, é isso, ó. Eu posso trabalhar curvas com algoritmo incremental. Posso incrementar ele, eu posso trabalhar de maneira que eu tenho minha curva sendo desenhada. O passo é esse aqui, o T é igual a 1 sobre K, e isso com base em um conjunto de K menos 1 polígonos, então eu posso trabalhar aqui dentro dessa forma, desenhando. E isso aqui resolve o problema do clipping. O clipping são cortes, então imagina assim, ó, eu vou aqui com minha mão, olhem para ela. Minha mão ainda está indo, mas não aparece mais na sua tela. Então, o que o programa está fazendo? Como ele não tem condições de ver ela aqui, ele cortou. Apareceu um pouquinho, tá vendo? Dentro do computador, quando eu estou trabalhando com projeções, com desenhos propriamente ditos, aí eu vou ter que trabalhar com essa ideia. O que o meu usuário está vendo? É você, Priscila. O que o meu usuário está vendo? Qual é a projeção aqui nessa? Então, ele vai cortar tudo que está fora dessa área de visualização aqui. Mas, espera aí, como é que eu entendo isso? Ora, tudo projeções. Então, ele vai trabalhar com projeções. Então, ele pega lá o tamanho da sua tela de projeção e, com base no tamanho da sua tela de projeção, ele sabe que se tiver dentro daquele limite, você está vendo. Se tiver fora do limite, você não está vendo. Então, ele corta. É igual, por exemplo, um jogo em 3 dimensões. Será que ele é em 3 dimensões? E aí eu digo para vocês que não. Porque o que acontece ali no jogo? Eu diria para vocês, se vocês olharem para o jogo, vocês estão olhando para uma boneca oca. Porque quando você olha para o elemento, que ele parece em 3 dimensões, você só vê 2, é uma tela quadrada, você não tem 3D aqui. Real, que você possa andar assim ao redor da figura, certo? E visualizar ela, como se você estivesse no mundo real. Por exemplo, você vai no mundo real, tem um carro aqui, você anda ao redor do carro e você está vendo o objeto do carro. Mas aí, à medida que você anda, você sempre está vendo naquele ângulo. Então, tem uma técnica que se utiliza para tirar as partes não visíveis dos objetos. Então, eu corto elas mesmo. Me interessa mostrar para você uma área que você está vendo. Então, vai ser daquela forma. E aí eu trabalho a ideia de projeções, eu trabalho
a ideia de iluminação, foco, luz, enfim, todas essas coisas eu consigo fazer isso na computação gráfica. Isso reduz em muito o custo computacional, porque, veja, se eu sou uma figura em 3 dimensões e eu estou dentro do computador, eu não preciso me representar por inteiro, eu preciso representar só a parte de mim que você está vendo. Então, o resto eu posso cortar. Porque se não for assim, aí o poder computacional terá que ser muito maior. Então, eu trabalho muito com a ideia da superfície. Tudo que interessa mostrar a você é a superfície, é o que você está vendo. E aí, tudo isso que eu estou dizendo para vocês já leva a um ponto. Vocês, a todo momento, estão sendo iludidos pela sua incapacidade. A incapacidade de ouvir tudo, a incapacidade de ver tudo, a incapacidade... A gente é muito limitado, nós temos muitas limitações. E aí a computação utiliza dessas limitações e consegue criar realidades com base no mundo, para mostrar para a gente. Então, nada do que a gente vê ou ouve pode ser exatamente aquilo que acontece. Pode ser que aquilo ali seja só uma projeção. Tá bom? Aí, para a gente finalizar o dia de hoje, que já está... Hoje foi... Bom, tem aqui uma outra curva que a gente chama de B-splines. E essa curva B-splines, elas de fato são o que se utiliza para desenhar as curvas. Então, como é que funciona a B-spline? A B-spline, pessoal, elas são... Eu acho que eu tenho uma régua aqui, mas ela não vai entortar não, tá bom? Eu tenho essa régua, imagine que essa régua aqui, ela fosse de ferro. Então, eu conseguiria fazer curvas aqui pegando nas pontas dela, tá vendo? Então, a B-spline, ela vem dessa ideia. Réguas de aço, que eu consiga fazer esse tipo de coisa nela. Tá vendo? E aqui, se eu pôr pontos aqui, puxar ela para lá, por exemplo, se eu puxar essa régua aqui no meio, eu consigo fazer uma curva aqui, e aí eu consigo puxar a ponta dela para cá e a outra ponta para cá. Então, eu tenho várias curvas. Então, esses pontos de pressão que eu estou fazendo aqui, eles são pontos de controle. Então, imagine que eu pego uma reta, eu estico ela, e aí eu ponho um ponto de controle puxando ela para baixo, outro ponto de controle puxando ela para cima, outro ponto de controle puxando para o ladinho, e aí eu vou conseguindo desenhar as minhas curvas. Então, essa ideia desse tipo de curva surgiu por causa da construção naval, e Bohr, lá na General Motors, percebeu que era possível criar um modelo matemático para aquilo. E aí, ele criou as B-splines. Então, com as B-splines, o negócio fica incrivelmente amplo, porque essas B-splines, as B-splines uniformes, são um segmento de ordem cúbica de 4 ou mais pontos. Eu preciso ter, no mínimo, 4 pontos. Então, observem que tudo aqui agora é 4. 4 pontos é o passo inicial. Então, eu vou ter 4 pontos. Então, uma B-spline ela pode começar no P0 e ir até o PM. Então, eu posso ter M ou N pontos nessa B-spline. E aí, os pontos de controle vão ser o M maior que 3, maior ou igual a 3. Então, como eu tenho 0, 1, 2 e 3, então eu tenho os 4 pontos que eu preciso. Então, o quarto ponto, do quarto ponto para lá, aliás, do terceiro ponto para lá, não, vamos lá, 0, 1, 2, 3. Do quarto ponto para lá, eu já posso ter ponto de controle. Então, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, já pode ser ponto de controle. Por quê? Se eu tenho 4 pontos aqui, então eu vou pegar esse como ponto de controle. Se eu tenho o quinto ponto, eu vou pegar esse outro. Então, observe que eu vou pegando esse ponto de controle com esse com esse aqui, e aí eu vou juntando ele e fazendo a minha curva. Então, com 6 pontos de controle, tem-se 3 curvas. Olha que bacana. 6 pontos de controle, 3 curvas. E aí eu vou fazendo. Então, os segmentos cúbicos são denotados por Q3 a QM. Então, eu tenho de Q3 a QM são os meus segmentos cúbicos. E aqui eu tenho um exemplo bem tranquilo para se entender, ó. Isso que está mais grosso aqui é o meu segmento de curva. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esses 2 pontos de controle e levantei eles. Por causa disso, eu tenho a minha curvatura já. Então, eu vou ter PM
PM-1, PM-2 e PM-3, tá vendo? PM-1, PM-2 e PM-3. Olha isso aqui. Que eu tenho diversas curvas formadas por essa mesma lógica. Então, eu tenho aqui a primeira curva, depois eu tenho mais uma curva, depois mais uma curva, depois mais uma curva, depois mais uma curva, depois mais uma curva. Então, eu tenho diversas curvas formadas aqui dentro. Eu posso, por exemplo, formar um círculo, só que aqui eu vou ter, ó, tem o P0, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. O meu P6 coincide com o P1 e o meu P5 coincide com o P0. Por causa disso, eu tenho o meu círculo. E aí, como é que eu vou trabalhar esse negócio, utilizando exatamente essa ideia que a gente vinha construindo até agora? Então, aqui eu vou ter, ó, o meu PI, I-1, I-2, I-3, e esse aqui é o vetor de geometria. Lembrando que o I, ele é maior ou igual a 3 e menor ou igual a M. Ele não pode estar fora desse intervalo. E aqui eu tenho a matriz do método. E essa matriz do método é exatamente 1/6 multiplicado por isso aqui. Por que, Fábio? Aí essa demonstração fica para quem tiver interesse. Eu acredito que eu vou mostrar para vocês só como usar essa ferramenta, tá certo? E a gente já discutiu sobre esse negócio. Eu vou direto. Cadê o? Direto para a fórmula. Cada ponto aqui é formado pelo meu índice, que multiplica o meu TI, que multiplica a matriz do método, que multiplica o vetor de geometria. O vetor de geometria está aqui, a matriz do método está aqui. O índice é exatamente esse índice aqui, tá vendo? O I menos 1 e o I menos 2. Então, com isso, você monta essa equação da B-spline. Essa B-spline, ela traz curvas mais eficientes, ela traz curvas mais organizadas, e com base nela, você consegue trabalhar de maneira mais tranquila. Você consegue gerar curvas sem ter, como eu posso dizer, tantas limitações. Existem outros métodos, sim, mas esses daqui são os métodos mais utilizados. Só que tem só um probleminha com relação a isso. É a quantidade de cálculos. Então, você usa blending functions para fazer essa plotagem, mas aí existe uma outra técnica que a gente chama de forward differences. A forward differences é diferenças adiante. Diferenças adiante. Diferenciação, ou seja, derivação, para frente. Espera aí que eu não entendi como é esse negócio. A forward differences funciona assim. Eu vou definir aqui um passo, isso aqui é para calcular polinômios. Tá bom? Eu vou definir aqui um passo infinitesimal. E aí, eu vou dizer que a primeira derivada dessa função é igual a essa função, pegando o parâmetro, somando com o meu passo infinitesimal, menos essa função no meu t, no meu parâmetro. Onde o meu passo infinitesimal é maior do que zero. Então, a primeira derivada é essa. Então, observem que eu estou pegando o meu parâmetro t, me deslocando um pouquinho, porque eu estou aumentando, por isso que é diferenças adiante, e tirando dele o meu parâmetro t. Isso aqui pode ser reescrito assim, ó. O próximo, t mais o meu passo, o passo que eu vou dar, ele é igual ao meu t mais a variável, mais a derivada em t. Então, eu não tenho que me deslocar. Então, eu peguei. Então, o meu deslocamento é igual a função naquele ponto
mais a derivada da função naquele ponto. Peguei e fiz isso. Em termos interativos, eu posso fazer assim, que a minha função de n mais 1 é igual à função de n mais a derivada em n. Então, estou em n, tenho que dar um passo à frente. Para dar esse passo à frente, eu pego o valor de n e somo com a derivada em n. E aí eu consegui dar esse passo à frente. Esse n é calculado para intervalos de tamanho, do tamanho do meu passo infinitesimal aqui. Da forma que t de n é igual a n, que multiplica o meu passo infinitesimal, e f de n é igual a f de t de n. Pronto. Agora, vamos aplicar isso de uma maneira prática. Vamos pensar assim, para um polinômio de terceiro grau, eu tenho que o meu f de t é igual a essa parcela, que é o cubo, essa parcela, que é o quadrado, essa parcela e essa. Então, o meu coeficiente a, que multiplica o t à terceira, mais o meu b, que multiplica t ao quadrado, mais o meu c, que multiplica t, mais o meu d. E isso aqui é igual à minha matriz dos parâmetros, que multiplica a minha matriz dos coeficientes. A gente lembra disso, né? Lá de trás. Agora, como é que a gente faria isso em termos de forward differences? A gente vai trabalhar assim, ó. A derivada de t vai ser a, que multiplica o meu t mais o meu passo infinitesimal elevado à terceira. Então, observe que eu substituí o meu t por esse conjunto, assim como no slide anterior. O b aqui, o c aqui, o d, menos isso aqui. Então, quando eu fizer a conta todinha, com base nisso aqui que eu estava mostrando para vocês, então, ó, a derivada, quando eu fizer a conta todinha, eu vou ter isso. Pronto. Simplificando, a gente vai chegar a essa conta aqui. E quando eu faço essa simplificação, eu reduzi o polinômio de terceiro grau para segundo. Certo? Aí eu venho para cá. E eu digo assim, olha, que a derivada da derivada, ela é igual à derivada, que pode ser representada dessa forma, e ela vai ser igual à derivada do que tem sido derivado menos a derivada. Tranquilo, pessoal? Não, né? Não está tranquilo, não. Esse negócio é confuso mesmo. Mas deixa eu dizer para vocês o seguinte. Eu tenho uma função, e aí eu derivei ela uma vez, cheguei a um resultado. Agora eu estou derivando o que eu tinha derivado. Então, eu andei um passo, e agora eu tenho que andar outro passo. Então, estou fazendo uma segunda derivada. Estou fazendo a segunda derivada. Quando eu fizer a segunda derivada, eu vou chegar a esse resultado aqui. E aí, quebrando em miúdos aqui para vocês, eu digo a vocês assim, ó, que a derivada de f de n, aliás, a derivada da derivada, ela é igual à derivada daquele passo que eu tinha dado menos a derivada de f de n. Então, deu mais um passinho para frente. E aqui é preciso calcular esse f de n para a gente aplicar nessa outra equação aqui. Pronto. Então, chegamos a esse resultado. Aí, deixa eu voltar aqui, que deu um pauzinho. Deixa eu ir direto para o resultado, que eu acho que fica mais fácil de explicar para vocês. Então, olha só. Quando eu pego o meu f de zero, não tenho o que fazer com ele. Ele é igual a d. Quando eu derivo a função no ponto zero, ele vai ter esse resultado aqui. Quando eu derivo de novo, ele vai ter esse resultado. E quando eu derivo mais uma vez, ele vai ter esse resultado. Então, o que me sobrou aqui foi uma constante. Tá vendo? Eu não tenho mais o meu t. A única coisa que eu preciso aqui é fazer o cálculo do meu a. Então, essa forward differences, ela consegue pegar
e fazer com que você reduza como é que eu digo, reduza o grau do polinômio de maneira que você não precisa fazer tanta conta para chegar ao resultado. Então, isso é incrivelmente bom, porque a gente vai simplesmente trabalhar com uma simplificação. É mais difícil compreender? Sim, mas depois que você compreende, você percebe que a curva ela é formada de uma forma bem mais tranquila. Então, esse aqui seria o método para se calcular. Isso aqui é a fórmula. Mas aí eu não vou cobrar isso de vocês. Isso aqui vai ser só a título de curiosidade mesmo. Inclusive, passei bem por cima, é só para vocês entenderem que existe esse método. Além do que a gente faz, existem outras formas de fazer esse cálculo. E na computação gráfica, a gente sempre vai precisar pensar em desempenho. Então, o que é mais, como posso dizer, o que é melhor? Trabalhar com blending functions ou com forward differences para resolver cálculos para curvas paramétricas? Para responder essa questão, você pode desenvolver uma análise de algoritmo, pode ser ela formal ou então empírica, e aí você insere os cálculos lá para decidir. Tá bom? Então, vejam só. Em suma, se você vai trabalhar com Hermite, você vai usar essa ideia. Se vai trabalhar com Bézier, essa ideia. Com Base-Spline, essa ideia aqui, tá vendo? Então, o que é isso? Isso aqui é para calcular os coeficientes que a gente precisa. Coeficientes para Hermite, coeficientes para Bézier, coeficientes para Base-Spline. O algoritmo de alto nível é assim. Primeiro você define um valor para o passo infinitesimal. Aí você calcula essas duas constantes aqui. Depois você calcula os coeficientes. E aí você calcula esses três valores aqui para o ponto 1. As derivadas. E aí só chama a função, que nesse caso aqui, eu chamei de desenho, curva forward differences. E aí essa curva desenha tudo para você. Eu não sei se vocês estão acordados, se vocês estão deitados, cansados, se vocês compreenderam o que eu falei, se está tudo em ordem, mas agora eu queria mostrar um exemplo desse negócio funcionando. Tem alguém aí ainda? Se tiver, podem abrir os microfones, falar um pouquinho com o professor. Pessoal, bom dia. Você vai mostrar agora no próximo os exemplos, né? Vou mostrar no próximo. Acho que vai dar uma clareada mais agora, mostrando no próximo. Uhum. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Curva de Bézier. Pronto. Acho que tem aqui. Isso aqui foi implementado pelos estudantes, não foi por mim, não. Se der erro, a culpa não é minha, tá bom? Então, assim, pessoal, como vocês puderam ver, Sônia, quer falar? Essa versão aí, tu tá usando a do Java ou a do Python? É a do Java. Eu achei a do Python muito lenta. A do Python é lerda, né? É. Mas muitas vezes, Sônia, é por causa da máquina. Em computação gráfica, a gente tem... Pronto, pessoal. Deixa eu tentar ver aqui. Vou pegar aqui, tá vendo? Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Pronto, beleza. Então, eu estou pegando nesse ponto aqui, e aí eu estou arrastando ele um pouquinho. E o meu mouse hoje não está legal. Mas à medida que eu mexo aqui nesse ponto, vocês estão percebendo que a curva ela se redesenha de novo. Então, vamos lá. Bom, aqui foi definido uma matriz de pontos.
com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Lembrem-se que cada ponto ele precisa ter 2 coordenadas, x e y. Beleza? Aí vamos lá. Como ele está fazendo isso de forma interativa, o importante é aqui, ele está definindo o x e o y. Então, como é o x? Potência. Então, isso aqui é isso aqui é 1 menos t elevado à terceira, que multiplica o meu m na posição 4. 0, 1, 2, 3, 4, mais, aí eu vou ter o meu 3, que multiplica t, vezes 1 menos t, elevado ao quadrado, que multiplica o m na posição 6. Então, isso que está aqui é simplesmente uma interpretação da fórmula, tá certo? Mais o meu 3, que multiplica o meu t elevado ao quadrado, vezes o meu 1 menos t, que multiplica o meu m0. Mas, eu não tenho nada aqui, eu tenho o meu t elevado ao cubo, vezes o meu 2. Então, aquela fórmula que está lá, como vocês devem lembrar, isso aqui não funciona, então ela está toda aqui. Então, o que está acontecendo? Esse for, ele começa em t valendo 0 e o t tem que ir até 1. É esse o valor, tem que estar entre 0 e 1. E aqui eu estou fazendo o meu t receber essa taxa. E aí eu estou desenhando pontos. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Eu estou trabalhando com pixels. A curva é essa, tá vendo? Então, olha só que bacana. Ele começa desenhando aqui e ele vai pintando todos esses pixels com essa regra entre 0 e 1. Até saindo do 0 e indo até o 1. Então, olha o que ele está fazendo. Ele pintou tudo isso aqui que está em lilás, tá vendo? Pintou todos os quadradinhos na tela. Então, ele saiu pintando de maneira que chega no final e ele faz a curva. Agora, me diga se dá para fazer isso sem uma regra matemática, sem um modelo. Não dá não, né? A gente precisa desses modelos matemáticos. Querem perguntar alguma coisa aqui, Jefferson? Ou deu para entender como é que faz isso? Jefferson, Sônia? Essa linha preta, ela é em função dessa do que está no Y? Ou isso aí é uma coisa só? A linha preta seria o meu vetor. Lembra que quando eu pego o vetor que eu mexo com ele, a curva se transforma? Ó, é porque o meu mouse não está legal, não. Mas, à medida que eu mexo com o meu vetor, minha curva se transforma. Deixa eu olhar se eu tenho um outro exemplo aqui. Eu tenho esse, será que está funcionando? Vamos olhar. Isso aqui é com forward differences. Essa outra que eu mostrei para vocês é com blending functions. Essa aqui é com outro método de cálculo. Mas, no final das contas, o resultado é o mesmo. Teve um estudante que ele desenvolveu o TCC dele. Pronto. Com forward differences, você tem uma conta bem maior, tá vendo? E aí, vamos olhar. Pronto, aqui. Esse não está interativo. Porque qual é a ideia? É clicar aqui em cima do ponto, arrastar e soltar e ela se mexer. Deixa eu olhar. Não, ele não está interativo. Né? Pronto. Mas qual é a ideia aqui? Observem que a conta aqui é diferente. Então, aqui você vai ficar um pouco confuso. Por causa que eu tenho que levar em consideração o método de cálculo. O método de cálculo interfere na forma... Qual é a potência, Jefferson? O método de cálculo interfere na forma como você vai montar isso. Então,
sempre que vocês forem mexer com essas partes de computação gráfica, de utilização do cálculo, não dá simplesmente para você, por exemplo, eita, eu estou vendo que tem uma curva sendo desenhada aí, mas essa é diferente da outra, então não vai dar certo. Calma. Aqui é um método de cálculo, lá é outro método de cálculo. Esse método aqui é o método Forward Differences, e aquele outro método que eu mostrei para vocês é o método de Blending Functions. Tá bom? Então, Forward Differences e Blending Functions. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver onde é que estão os exemplos. Aí a atividade de vocês vai ser simplesmente essa, desenhar uma curva dentro do Process. Olha que legal, só isso. Isso o Theo consegue fazer. Deixa eu só um minuto. Pronto, pessoal, desculpem, vamos embora. Então, assim, ó, isso aqui é uma curva de Bezier. Deixa eu executar aqui para ver como é que ela está. Eita, essa é muito pequenininha, mas vale a conta. Esse aqui desenha os meus pontos, meu P1 e meu P4, aqui desenha o meu R1 e o meu R4. E isso aqui é com base nos valores que foram declarados aqui nessas variáveis. E aqui está as fórmulas que eu falei para vocês, tá vendo? Se você pegar no slide, a fórmula da equação de Bezier vai ser exatamente essa aqui. Se você pegar no livro, pode ser que você encontre uns passos simplificatórios, mas no final das contas o resultado é o mesmo. No slide está um negócio mais completo, mas existem maneiras de aplicar talvez algumas simplificações. E aí outros estudos podem trazer outras técnicas. De qualquer maneira, o que você vai fazer é o seguinte, pega o conceito que a gente entendeu, quer dizer, que eu expliquei, eu preciso saber se vocês entenderam, se não entenderam, vocês vão precisar entender o conceito, entender a fórmula, e saber que esse PX, PY aqui são pixels, tá bom? Então, se essa tela aqui, que eu estou trabalhando, é uma tela de 400 por 400, esse PX e PY vai ser exatamente aqueles pixels daquela tela. E a gente tem que lembrar que a tela ela tem X e Y. Então, tem Y aqui, X aqui. X, Y. E aí, meu PX e meu PY aqui vai ser esses pixels, tá bom? Perguntas?